louvor, adoração, testemunho e depois a segunda parte, a meditação na palavra do Senhor. E nós podemos dizer, eu acho que os irmãos e irmãs, assim como eu, que já podemos sentir a presença de Deus aqui neste lugar, aleluia, principalmente pelo que foi falado, as palavras que foram aqui mencionadas. Eu estava ali prestando atenção. O Espírito de Deus tem conduzido muitas pessoas nesses dias, né, para a oração, né? Focar na importância da oração nesses dias que nós estamos vivendo. E nós, como igreja, irmãos, não me lembro qual é a irmã que falou sobre os muros, a irmã Solange, né? Sobre os muros. Então eu entendo assim, nós, a igreja, nós somos construtores de muros. A Bíblia diz que Neemias, ele tomou conhecimento da situação que estava Jerusalém. Muros caídos, portas queimadas e o povo correndo todo tipo de perigo. Perigo de invasão, perigo de animais felinos, enfim. E ele sentia-se na obrigação de reconstruir aqueles muros, de oferecer proteção e segurança. Nós podemos entender assim, a nossa igreja, a igreja, de um modo geral, a igreja que eu digo, o corpo de Cristo, né? Corre perigo, né, irmãos? Corre perigo de invasão de enfermidades, invasões de espíritos de morte, invasões de uma série de outras coisas, invasões de espíritos malignos na questão de palavra, de doutrina. Sabe que Satanás, ele trabalha com a estratégia da confusão, né, irmãos? E o que mais se vê nos nossos dias, no meio do povo crente, é confusão. Confusão na interpretação da palavra, né? E assim por diante. E aí alguém é tocado como Neemias para avaliar a situação de perigo que a Jerusalém está correndo, ou seja, que a igreja está correndo nesse tempo. O perigo, louvado seja Deus. E Deus, eu dou graças ao Senhor, eu vejo o Senhor operando dessa maneira, dessa forma, nos nossos dias. Nós teremos no mês de novembro a conferência de intercessão, clamor e oração. E nessa conferência eu quero, com a graça de Deus, se me for dada a oportunidade, falar bastante sobre isto, né, irmãos? Deus, ele separou a sua igreja, edificou a sua igreja, instaurou a sua igreja para esta finalidade, para oferecer proteção, né, nesse aspecto, para aqueles que precisam dessa proteção. Nós somos os Neemias do nosso tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Dou graças a Deus por esse despertamento que o Espírito de Deus tem trazido às igrejas, à igreja de um modo geral, né, aos membros, irmãos e irmãs. Louvado seja Deus, e que nós possamos fazer a nossa parte. Bendito seja o nome do Senhor. Eu falei para os irmãos da oração no Arroio dos Ratos, né, irmãos? Agora, hoje eu conversei com o Giliard, é uma questão de tempo para nós marcarmos a data, marcarmos o começo, né? O que dificulta tanto marcar o começo de uma campanha? É as escalas que nós temos, né? Agora, quando eu vinha para cá, eu me lembrei, mas eu tenho uma escala na Vila Yolanda. Primeiro eu tenho que olhar, né, qual dia que eu estou escalado para a Vila Yolanda, para depois eu poder então marcar a campanha. Mas logo em seguida eu vou estar anunciando para os irmãos, anunciando com antecedência, para nós fazermos esse trabalho, essa missão que o Espírito de Deus tem revelado a mim e a muitas das irmãs também. Louvado seja Deus. E eu quero meditar na palavra de Deus, convido os irmãos para abrir em 1º livro de Samuel, capítulo 3. 1 Samuel,
capítulo 3, versículo 1 em diante. Em nome de Jesus. Bendito seja o Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 diz assim: E o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel, vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 11 diz assim, e disse o Senhor a Samuel, eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Até aqui, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Podem sentar. Graças a Deus. Irmãos, nós vemos aqui a história bastante conhecida de um jovem que estava tendo a sua experiência de falar com o Senhor, no seu particular, no seu quarto de dormir, o Senhor vir até ele e ele falar com o Senhor. Coisa maravilhosa isso, né, irmãos? Mas, como nós sabemos, para todas as coisas tem um começo, para todas as coisas tem um ponto de partida. Aleluia. E a história de Samuel, nós sabemos, trata-se de uma mãe que não tinha filhos. Essa mulher não podia ter filho. E a outra esposa do seu marido, essa tinha filhos. E havia uma certa dissensão, desentendimento entre elas. E a Bíblia diz que essa mulher, mãe de Samuel, Ana, ela sentia amargura, ela se sentia humilhada, aleluia, por conta dessa questão. A outra tinha filhos, ela não tinha. Mas, um determinado momento, essa mulher era uma mulher piedosa, era uma mulher que orava a Deus, era uma mulher que sabia
no momento necessário, momento preciso, ela ir à presença de Deus. Essa mulher, ela tinha uma desenvoltura muito grande, um valor, uma característica, aleluia, que quase não se vê em algumas pessoas, em alguns crentes, né? Mulheres ou homens. Ela tinha não uma preocupação com a sua situação, com o seu estado, mas a maior preocupação dela era com a casa do Senhor. A casa do Senhor. E quando ela resolveu partir para a ação, tomar uma providência, uma iniciativa, aleluia, a preocupação dela não foi por ela não ter família. A preocupação maior é que a casa do Senhor logo, logo teria a necessidade de um sacerdote. A Bíblia diz que Eli era um sacerdote piedoso, temente a Deus, porém ele já estava com a sua idade avançada. E o povo todos sabiam que os seus filhos no momento não tinham condições de assumir. Não tinham condições de dar continuidade àquele ministério sacerdotal. Então a preocupação dessa mulher foi esta. Era como se ela tivesse uma preocupação com uma igreja que estava em perigo, uma nação que estava desprotegida, como eu falei ainda há pouco, aleluia. E a atitude de Ana foi semelhante à que nós pensamos hoje: construir um muro. Esse perigo está batendo a porta, este perigo está chegando, o perigo de não ter mais sacerdotes sucessores a Eli. E então essa mulher teve uma preocupação. O que ela podia oferecer a Deus? Ela ofereceu o seu ventre. Embora sabendo que ela era estéril, que ela não podia ter filho, mas ela confiava, acreditava no poder de Deus, na grandeza de Deus, aleluia. Ele é poderoso para trazer à existência as coisas que não existem. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos, aleluia. Então ela teve esta decisão, esta providência. Eu vou gerar um filho e vou entregar para o sacerdote Eli. Esse sacerdote vai ensiná-lo, vai educá-lo, vai ministrar com ele, aleluia, para que um dia, quando for necessário, a casa do Senhor não fique sem sacerdote. Glória a Deus. Nós podemos dizer, né, irmãos, que essa decisão agradou ao Senhor. Essa decisão partiu realmente do coração de Deus. E então ela orava no templo e o Senhor, aleluia, abençoou aquela mulher, conforme o pedido que ela fazia. Tem aquela passagem que diz que ela ficou tanto tempo orando em espírito, não saíam palavras da sua boca. E o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada, aleluia. E quando falou com ela, ela disse: não, meu senhor, a minha serva não está embriagada. Eu fiz um propósito com Deus e por isso estou aqui. E ele disse: vai, e Deus te abençoe conforme o teu propósito. Aleluia. E então quando o menino nasceu, ela entregou a Eli. Levou no templo e disse: esse foi o voto que eu fiz para com Deus. Aquele menino cresceu, aquele menino chegou à idade que ele podia fazer alguma coisa, e ele foi ensinado, instruído no ministério do Senhor. No ministério do Senhor. Aleluia. O que nós lemos aqui, irmãos, diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Não havia visão manifesta, ou seja, já não tinha mais profetas em Israel. Aleluia. E nesse momento, nessa passagem que nós lemos, Samuel recebeu
o ofício de profeta. Samuel, ele foi em Israel juiz, ele foi também profeta, ele foi também sacerdote. Aleluia. Então, a Bíblia diz que ele, na casa do Senhor, naqueles dias não havia visão manifesta, a palavra do Senhor era de grande valia e Samuel servia ao Senhor. Ele ainda era um menino, mas alguma coisa ele podia fazer. Aleluia. E o ofício do sacerdote, nos diz lá em Êxodo 20, Êxodo 27, versículo 20 e 21, que uma das atividades do sacerdote era manter a lâmpada do templo acesa. Manter a lâmpada do templo acesa. Então o sacerdote ele tinha que fazer uma espécie de ronda, ou seja, ele podia até dormir, mas ele tinha que em determinado tempo levantar e ver como estava a lâmpada do templo, não deixar apagar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu acredito que por causa da idade de Eli, Samuel estava fazendo isso. Talvez Samuel tenha dito: olha, Eli, tu descansa, deixa comigo que eu me acordo, tenho sono mais leviano, né? Momento que tiver que acordar e dar uma olhada como está a lâmpada, deixa que eu faço isso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já estava aprendendo a servir ao Senhor. Já estava fazendo algo na casa do Senhor. Aleluia. Primeiro ofício de Samuel: cuidar da lâmpada, manter a lâmpada acesa no templo do Senhor. Aleluia. Aí a Bíblia nos ensina que o Senhor, num determinado momento, chamou por Samuel. Estando também Samuel já deitado, a Bíblia diz antes que os olhos de Eli já começavam a se escurecer, que não podia ver, a idade avançada. Estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. A lâmpada do Senhor acesa no templo em que estava a arca de Deus. O que era a arca de Deus? A arca de Deus representava a glória. A arca de Deus era um símbolo da presença da glória de Deus entre eles. E o sacerdote tinha que zelar por isso. Apocalipse capítulo 1, versículo 6 diz: o Senhor nos fez reis e sacerdotes para Deus. O Senhor nos fez reis e sacerdotes para Deus. Então eu, o irmão, a irmã, o moço, a moça, o idoso, temos este compromisso também nos dias de hoje. Manter acesa a lâmpada do templo, porque aonde está esta lâmpada que a igreja mantém acesa, a presença da glória de Deus ali está. A arca do Senhor ali está. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Nós, igreja, somos vigilantes, somos zeladores, somos sentinelas, aleluia, para guardar, para manter esta presença. Bendito seja Deus. Aleluia, aleluia. Imagina um mundo ao nosso redor, perdido, desorientado, procurando pela presença da glória de Deus, aleluia. E ele pode chegar num sacerdote que se chama Igreja Cristo é a Única Esperança, e a igreja dizer: está aqui, nós temos guardado dia e noite, aleluia. Nós temos mantido a lâmpada acesa dia e noite. Bendito seja o nome santo do Senhor, aleluia. Então era isso que Samuel estava fazendo no momento em que Deus o chamou.
Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, aleluia. E eu acredito que o Senhor, Ele disse: agora chegou o momento de eu falar com o jovem Samuel, com o menino Samuel, aleluia. Porque Eli já estava com a sua idade avançada, a sua visão já não era mais a mesma, os seus olhos já começavam a se escurecer por causa da idade, aleluia. Eu imagino muitas pessoas dizendo: e agora? Quem vai dar continuidade? Os filhos dele não têm condições, todos sabiam disso, aleluia. O Samuel, aquele filho de criação, ele ainda é muito menino, é muito pequeno, aleluia. Mas quando Deus quer, Ele usa menino, Ele usa criança, Ele usa quem Ele quer, Ele usa, aleluia, até mesmo animais. A Bíblia fala disso, né? Que o Senhor usou quando se fez necessário. Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que Samuel ainda não tinha uma experiência com o Senhor. Ainda não tinha tido aquela experiência de contato com Deus, aleluia. Isso nos ensina, irmão, que as coisas acontecem devagar, acontece no devido tempo determinado pelo Senhor, aleluia. Não era o fato de Samuel estar ali, de ser criado pelo sacerdote, aleluia, que ele já sabia todas as coisas, que ele já era um sacerdotezinho. Não, aleluia, ele teve que ir aprendendo passo a passo, aprendendo o beabá. Primeiro, a palavra de Deus nos diz assim, aleluia, a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Certamente que Eli ensinava para Samuel a importância da palavra. A importância da palavra. Tu és jovem, meu filho, tu é criança, meu filho, mas eu vou te ensinar a importância da palavra. Guarda essa palavra, medita nesta palavra, seja instruído por esta palavra, aleluia. Era o que Samuel estava aprendendo naqueles dias, era o que Samuel estava se especializando naquele momento. Mas quando a pessoa aprende muito da palavra, aprende quase tudo da palavra, aleluia, ainda falta uma coisa, uma experiência com o Senhor. Uma experiência com o Senhor. Somente o aprendizado da palavra, a interpretação correta da palavra não é o suficiente. Falta uma experiência com o Senhor. Então o Senhor disse: chegou o momento desta experiência, louvado seja o nome santo do Senhor. E então chamou Samuel, e nós lemos aqui, né? Por 3 vezes Samuel não entendeu, ele correu até Eli e perguntou por que ele tinha chamado, e Eli disse: não te chamei, volta a dormir, aleluia. Mas a terceira vez Eli entendeu, é o Senhor que quer falar com esse menino, aleluia. Chamou Samuel e disse: tem uma coisa que tu não aprendeu ainda. Quando o Senhor te chamar, tu vai responder dessa maneira. Dessa maneira. Olha que coisa interessante, né, irmãos? A maneira como nós temos que responder ao Senhor. A maneira como nós temos que nos dirigir ao Senhor dos exércitos, ao Senhor do céu, da terra, ao Criador de todas as coisas. Não era a mesma maneira como ele se aproximava ao sacerdote Eli, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E isso ele tinha que aprender ainda, aleluia. E para aprender, ele se levantou 4 vezes na noite, 3 vezes, ele não sabia o que estava acontecendo. Na 4ª vez ele já estava orientado. Então foi aí que Deus pôde falar com ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz que então ele respondeu ao Senhor como Eli havia lhe instruído. E o Senhor então veio e falou com ele, aleluia. Nós vemos no
no versículo 10, que diz assim, o finalzinho do versículo 10, ele disse Samuel, fala porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel. Amados irmãos, coisa interessante, por isso que eu disse que Samuel foi consagrado a profeta, separado para profeta naquele momento, porque está escrito no livro de Amós, o Senhor não fará coisa alguma sem antes comunicar, dizer para os seus servos, os profetas. E naquele momento não era para Eli que ele estava falando, era para Samuel. Mas uma coisa que me chama a atenção, irmãos, Samuel era o moço que ia dar continuidade. Eli era o idoso que estava, vou usar uma expressão, não sei se é a mais correta, estava encerrando a sua carreira, encerrando a sua trajetória. Aleluia. Então nós vemos aqui duas gerações completamente diferentes. Porém, amados irmãos, nós vemos neste texto o quanto uma geração precisa da outra. O quanto uma geração precisa da outra. Bendito seja o nome do Senhor. Naquele tempo, como no nosso tempo, e como será para toda a eternidade, jovens precisam de idosos, idosos precisam de jovens. Aleluia. Se Samuel não tivesse Eli por perto, ele não saberia quem estava falando com ele. E talvez ele responderia de qualquer maneira, e o Senhor, no mínimo, não falaria com ele. O Senhor, no mínimo, não falaria com ele, ou talvez ele não tivesse o ministério que teve, talvez ele não fosse o sacerdote Samuel, o juiz Samuel, o profeta Samuel. Aleluia. Se ele não recebesse a orientação de alguém que tinha uma experiência com o Senhor. Quase 100 anos de experiência com o Senhor. Aleluia. Eu trazendo essa palavra para os nossos dias, irmão, como é importante essa conexão. Aleluia. E foi lido aqui no Salmo 145, como abertura do culto. Me chamou a atenção aquela palavra introdutória ali. Aleluia. Um versículo que diz assim, uma geração, versículo 4, uma geração louvará as tuas obras, a outra geração anunciará as tuas proezas. Aleluia. O mundo que nós vivemos, irmãos, as pessoas são muito inclinadas para a fama, o poder. Aleluia. Muita gente quer deixar o seu nome na história. Aleluia. Muitos querem fazer história em cima de uma obra que não é nossa, que é do Senhor. Não podemos fazer isso, né? Não podemos, aleluia. Eu ouvi uma pregação do pastor Gesiel Gomes hoje, ele falava de Charles Spurgeon. Quase 200 anos ele teve um ministério e ele deixou um legado para até hoje os pastores estar meditando nas suas obras escritas e nos seus testemunhos, aleluia. Mas ele nunca se esforçou para isso. Ele nunca focou nessa questão de deixar um legado, de ser alguém importante na história. Ele queria fazer a vontade de Deus. Ele queria fazer a obra do Senhor. Ele entendia que ele foi chamado para fazer a obra do Senhor. Aleluia, aleluia. Nós também somos chamados para isso, né, irmãos? Eu me lembro do João Batista, quando ele falou a respeito de Jesus, ele disse, convém que ele cresça e que eu diminua.
Convém que ele cresça e que eu diminua. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse pensamento nós devemos ter. O Senhor tem nos chamado, aleluia. Pessoas de todas as idades, homens, mulheres, o Senhor tem chamado para a sua obra, para compor o seu ministério, aleluia. Quando o Senhor nos chama, nós devemos ter um zelo muito especial pelo chamado que recebemos do Senhor. Aleluia. O que é zelar pelo chamado? É ter o cuidado de não tropeçarmos. É ter o cuidado de não fazermos as coisas, aleluia, conforme a nossa vontade e sair fora da vontade do Senhor. É fazer como Samuel, ir buscar em quem é mais experiente, ir buscar, aleluia, de alguém que já tenha mais vivência. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, aleluia. Depois a Bíblia vai dizer que ele insistiu com Samuel: me diz o que o Senhor te falou, não nega nada do que o Senhor te falou. Todas as palavras que ele te falou, eu quero que tu me relate, aleluia. Samuel relutou um pouco, porque o Senhor tinha falado exatamente do ministério de Eli. Ele disse: eu vou apagar a geração de Eli completamente, aleluia. Esta geração, esta família que trouxe até então este legado, este ministério, o seu encerramento é agora na pessoa de Eli, porque a futura geração não tem condições. Aleluia. E o ministério sacerdotal vai continuar a partir de ti, Samuel. Assim disse o Senhor. Eli, ainda com um pouco de receio, relutando um pouco, mas ele Samuel falou como Eli tinha pedido. E no final da narrativa, Eli disse: é o Senhor, seja feito conforme a sua vontade. Aleluia. Eu acredito que essa postura do servo de Deus foi passado como experiência para o sacerdote mais novo que estava começando o seu ministério. Mas o que fez isso acontecer de uma maneira tão suave, tão branda, aleluia, foi o aprendizado do jovem Samuel. Ele aprendeu que o jovem precisa do ancião. Ele aprendeu que a nossa geração precisa das gerações anteriores e que as gerações novas que estão se criando precisam também da nossa geração. Essa conexão é estabelecida por Deus. E isso se chama família da fé. Família da fé, louvado seja Deus. Aleluia. Eu sou grato ao Senhor pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, pelas nossas crianças. Eu agradeço a Deus todos os dias, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu entendo, irmãos, aleluia, que um dia, aleluia, vai chegar a nossa hora, assim como Eli, aleluia. Naturalmente, né? O curso normal é os mais velhos partir primeiro. Às vezes inverte, né? Mas o normal é isso, os mais velhos vão partir primeiro. Mas os mais jovens precisam dar continuidade à obra do Senhor. Os mais jovens precisam dizer: eu aprendi com meu pai, eu aprendi com a minha mãe, eu aprendi com meu pai na fé, eu aprendi com meu pastor, com a minha pastora, aleluia. E é isso que eu vou dar continuidade. Eu imagino quantas outras vezes o Senhor chamou Samuel e Samuel se lembrou: fala que o Senhor, porque o teu servo ouve, foi Eli que me ensinou. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve, aleluia, aleluia, louvado seja Deus.
Deus é eterno, Deus é imutável, o seu propósito, os seus desígnios duram para sempre, aleluia. Nós, homens e mulheres, aleluia, somos transitórios, nós temos a nossa fase de nascimento, de crescimento, e depois morremos, mas o Senhor é eterno, a obra do Senhor é eterna, aleluia, aleluia. Ele salvou uma geração antes de mim, Ele salvou a minha geração, Ele quer salvar as gerações futuras, aleluia, mas Ele precisa de homens e mulheres dedicados a fazer a sua obra, a dar continuidade, que não olham para si próprio, que não tenham o desejo de fazer nome, de fazer carreira, de se destacarem, de deixar legado, mas que a nossa ambição seja unicamente em fazer a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, o querer do Senhor, aleluia, aleluia. E quando alguém perguntar de onde vem esse desejo, de onde vem essa vontade, de onde vem essa inclinação, nós podemos dizer assim: aprendi com os meus pastores, aprendi com os mais velhos, aprendi com aqueles que Deus colocou antes de mim e que antes de partir para a glória me orientaram, me mostraram a direção, aleluia. Por isso que é tão importante nós orarmos pela família. Quando a família é unida, quando a família é dedicada, quando a família é temente a Deus, as futuras gerações vão ser também, aleluia. A lâmpada do Senhor não se apagará. O momento que o sacerdote descer ao túmulo, outros continuarão, estarão dando continuidade à obra. Esse é o desejo de Deus. Esse é o querer do Senhor, aleluia. Por isso, igreja, vamos orar por nossos filhos, vamos orar por nossos netos, vamos orar por nossos familiares, vamos orar por nossas igrejas, vamos orar por nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças, aleluia, porque esta é a vontade de Deus para com a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé e vamos orar neste momento. Aleluia. Aleluia, Jesus. Meu grande Deus e Pai, Senhor Todo-Poderoso,